Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Aberto para a Saúde. O uso de drogas atualmente pode ser considerado um problema de saúde pública mundial. No Brasil, sabemos que o uso desses tipos de substâncias estão associados à violência, agravos de saúde, acidentes de trânsito e danos, por vezes, irreversíveis. No programa de hoje, nós vamos falar sobre drogas. Recente portaria número 121, de 25 de janeiro de 2012, instituiu a unidade de acolhimento para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, que é a unidade de acolhimento. E ela faz parte do componente de atenção residencial de caráter transitório da rede de atenção psicossocial, que é o CAPS que nós conhecemos. Para abordar esse assunto de hoje, crack, álcool e outras drogas, nós temos aqui o psicólogo Júlio César de Oliveira Nicodemos, que é graduado e especialista em psicanálise e saúde mental pela UF, mestrando do Programa de Pesquisa Clínica e Psicanálise da UERJ, e também atua na Fundação Municipal de Saúde de Niterói, onde exerce a função de coordenador de equipe de referência infanto-juvenil para ações de atenção ao uso de álcool, drogas, né? Então, agradeço a presença do Júlio aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E a gente vai começar agora a discutir, Júlio, a gente sabe que muitas pessoas querem saber por que o usuário de drogas lícitas ou ilícitas são tratados como clientes da área clínica mental, né? Que a gente sabe que tem o Centro de Atenções Psicossociais e tem uma ligação, um tratamento muito de pessoas que têm algum problema de ordem mental. Por que isso ocorre? Então, primeiramente agradecer assim, ao convite do Jorge, né? Nada, seja bem-vindo. E dizer um pouco assim que, na verdade, a área não é clínica mental, é saúde mental, né? A gente chama de saúde mental porque é aquilo que trata do que quando as pessoas rompem os laços sociais. E aí sim, a psicose, né, é uma delas. Você falou dos CAPS que atende psicóticos, né? E também o uso de drogas pode ser um desencadeador disso, também da ruptura do uso de drogas. Então daí a ligação, né? A pessoa ela acaba usando drogas e isso pode levar a alguma alteração mental, por isso são tratados nesse centro. Sim, não uma alteração mental, digamos assim, uma estrutura psicótica, né? Mas a estrutura ela está colocada antes do uso da droga, né? Mas uma pessoa que é usuária de droga, ela pode ter problemas na vida dela e fazer com que ela rompa os laços sociais, os vínculos familiares, os vínculos de trabalho. Isso não é uma regra, né? Muitas pessoas usam droga e têm uma vida normal, digamos assim. Normal entre aspas, né? Mas aí dentro estaria as drogas tanto lícitas quanto ilícitas, né? Sim, o tanto álcool, lícitas, cigarro. Tanto lícitas quanto ilícitas. É porque a gente observa mais as drogas que são as drogas mais pesadas, digamos assim, são as que causam mais danos, né? E que fazem com que essas pessoas tenham essas alterações, tanto que você fala dos laços, né, psicossociais, laços sociais, mas também algumas pessoas chegam a ter degeneração, né, e ter alterações cerebrais. Sim, é importante dizer, Jorge, que na verdade essa divisão de drogas lícitas e ilícitas é uma construção social, né? Assim, porque no Brasil e eu creio que também no resto do mundo, a droga que mais causa danos à saúde e gastos na saúde pública não é o crack, como se vem dizendo, é o álcool. Né? Então é importante dizer assim, que um alcoolista pode ter problemas gravíssimos na vida. Pessoas podem beber álcool e passar a sua vida construindo inclusive laços através do álcool, né? O nosso carnaval é construído com álcool também, né? Mas também pode ser disruptivo e não conseguir mais trabalhar e não conseguir... Bom, e aí tem o trabalho da saúde mental, né? Isso é importante. E uma vez a gente chegou a conversar sobre o PET Saúde, né? Que esse é um programa que ele auxilia no combate do uso de crack, álcool e outras drogas. Queria que você falasse um pouquinho sobre o PET, que até você trabalha nele. Claro, eu sou preceptor do PET, né? Assim, são 3 preceptores desse PET. E a sigla PET, o que significa? É Programa de Educação pelo Trabalho. É um programa do Ministério da Saúde. Aqui em Niterói a gente tem o maior PET do Brasil, incluindo o PET Saúde da Família e o PET de crack, álcool e outras drogas, que começou ano passado. Eu sou um preceptor do PET, eu recebo alunos da UF para poder fazer uma capacitação pela prática. A universidade, às vezes, ela se isola um pouco nesse campo de ensinar teorias, ensinar técnicas, e o aluno acaba não tendo contato com os pacientes. Então, como é esse contato, essa dinâmica do... Então, eles fazem um estágio com a gente, né? E é um estágio pesquisa, digamos assim. Ao mesmo tempo que eles estão participando das atividades, propõem atividades dentro do CAPS, né? Ela acontece dentro do CAPS, e também no território onde esses pacientes estão.
ele também prevê uma pesquisa, né? A gente fez 2 pesquisas, uma com a relação da equipe de referência infanto-juvenil com o programa médico de família, né? Saber como é que se dão os fluxos de atendimento, e também sobre as mães usuárias de drogas, as adolescentes que se tornam mães e continuam usando crack, amamentando. Isso é uma encrenca ainda que a gente precisa pensar. E esses estudos acabam até ajudando a determinar, a reorientar a forma de atendimento a essa população específica, né? Exato, assim. Na verdade, assim, eu não gosto muito desse nome combate ao uso de crack, né? Porque quando a gente fala em combate, combate sempre se remete a uma certa guerra, e guerra é entre pessoas, né? Assim, não existe uma guerra contra uma substância. Existe uma guerra, pode existir uma guerra contra um vírus. O crack não é um vírus, né? Então, quando se fala combate ao crack, se torna alguma coisa combate contra os usuários de crack. Isso tem uma consequência histórica importante, porque as drogas têm uma história de repressão contra os usuários dela. Então, eu não gosto muito desse combate, sim, do cuidado com os usuários de crack, álcool e outras drogas, né? Ah, interessante. E como se dá o atendimento a uma pessoa usuária na rede de atenção de saúde? Né? Você que trabalha essa parte, como que é feito esse atendimento? Então, a gente existem os CAPS-ADs, né, no Brasil inteiro, isso é uma política pública, e existem também os ambulatórios de saúde mental. Como você falou, essa portaria está se instituindo as unidades de acolhimento, que eu vou falar daqui a pouco. E o trabalho com os usuários de droga precisa ser um trabalho no território. A gente precisa intervir na cultura onde estão essas pessoas, né? Assim, a gente precisa ir para a cidade e poder esclarecer um pouco o que é o uso de drogas, acessar esses pacientes no território, porque muitos não chegam até a gente. Um serviço de saúde que se propõe a tratar usuários de droga, ele precisa estar na cidade, ele não pode se trancar dentro de um ambulatório com atendimentos só médicos, né? A medicina é importante, a psiquiatria é fundamental, mas ela não é suficiente para cuidar desse problema. A droga é um problema da cultura, né? Então, o caráter do atendimento é interdisciplinar, né? Digamos assim. Isso. Ele é multiprofissional. Multiprofissional e interdisciplinar. Isso, assim. E compõe essa equipe psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, redutores de danos. Pessoas da comunidade, a gente precisa incluir pessoas da comunidade para cuidar disso, né? Assim. Você falou redutores de danos, né? O que seria isso? Redutores de danos são pessoas, eu não vou muito me estender na história dos redutores de danos, porque é muito interessante também, a gente pode falar disso em outro momento, mas os redutores de danos são pessoas que muitas vezes são da própria comunidade, que têm uma certa formação no cuidado de álcool e drogas e que vão produzir acesso ao tratamento. E acesso a isso, é o Joãozinho que mora numa determinada favela, tem um redutor de danos naquela comunidade e ele pode se remeter a ele para falar, cara, eu estou usando demais, como é que eu posso cuidar disso? Eu não quero ainda ir num tratamento na saúde, né? Interessante, que seria assim, se a gente fazendo uma analogia, um agente comunitário de saúde dessa área, né? Poderia fazer uma analogia, mas com uma certa especificidade. Isso, porque ele está mais preparado, né? Exatamente. Interessante. E nessa nova portaria, né, que ela acrescenta no atendimento ao usuário, o que ela acrescenta de novo? Né? Então, as unidades de acolhimento foi uma proposta do Ministério da Saúde, né, assim, e o que ela acrescenta de novo, porque a gente já vem recolhendo os efeitos, né, de uma história de manicomialização das pessoas usuárias de droga, né? E a unidade de acolhimento vem trazer um acolhimento institucional diferente, mais humanizado, digamos assim, onde é uma unidade institucional, onde você pode passar um tempo, mas não é uma unidade hospitalar. Né? Assim, óbvio que a gente não prescinde do hospital, muitas vezes a gente precisa recorrer ao hospital clínico, porque a droga gera problemas clínicos, mas é um lugar onde a pessoa pode ter um certo cuidado em saúde mental, sem essa característica hospitalar, né? Digamos que é uma casa de passagem com equipe de saúde mental. Interessante. E a forma como é tratado também o uso das drogas aqui é diferente de outros países, né? A gente sabe, em alguns países a maconha, por exemplo, é utilizada de uma forma, aqui no Brasil é proibida. Então a gente entende assim que tem os movimentos populares que a gente observa, né, de certa forma, de uma tentativa de, digamos assim, autorizar ou utilizar determinado tipo de droga. Mas aí, como você mesmo coloca, né, Júlio, tem drogas aí na nossa vida no dia a dia, o álcool, né? As próprias drogas vendidas nas drogarias, nas farmácias, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas elas têm muita intoxicação por uso de analgésicos. As pessoas, a gente está vendo as celebridades que misturam analgésicos com álcool, com outras drogas. Exato. E acaba, né, vindo a óbito. Agora, só isso que você falou, eu acho importante destacar
que as pessoas falam, as pessoas estão usando muitas drogas, né? O mundo está perdido, tem aqui uma visão apocalíptica que o mundo vai se acabar no crack, né? Assim, só que assim, o aumento do uso de drogas se dá principalmente pelas drogas divulgadas pela indústria farmacêutica, né? Um uso descontrolado dessas drogas, legalizado pelo saber médico. Existem médicos que são advertidos disso e sabem cuidar disso muito bem, agora outros prescrevem isso de uma forma descontrolada. E aí é uma drogadição, é um tráfico brando, né, digamos assim, de drogas, né? Mas que é tão devastador quanto qualquer outra droga. Em relação aqui, eu tenho dados do Ministério da Saúde, que o governo publicou no ano 2011, falando que o SUS atendeu 250 mil usuários de drogas por mês, né? E desde 2003 a média mensal de atendimento era 25 mil na rede pública, e aí o Alexandre Padilha, nosso ministro da Saúde, fala que hoje o país vive uma epidemia de crack, né? Dizendo que isso aumentou muito o atendimento e que tem um plano de enfrentamento de 4 bilhões de reais para esse ano para atender os usuários de crack, né? E aí essa coisa mesmo que você coloca, como se fosse só o crack o culpado, né? E as outras drogas que são vendidas na farmácia como analgésico, e o álcool que está aí, e o cigarro que está aí. Também a gente tem que pensar, né? A gente está aqui falando nos centros de acolhimento, mas existem pessoas, né, que utilizam outros tipos de drogas, né? Uma notícia publicada também no ano 2011, do estudo realizado no Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, diz que é tão grande o número o uso de analgésicos nos Estados Unidos, que daria para medicar todos os americanos com uma dose a cada 4 horas. No mês inteiro. Os americanos não são muito exemplo, né? Não, mas é interessante que o brasileiro acaba dessa... tô com uma dor nas costas, vai lá, compra analgésico. Esse não funciona mais, vou tomar mais forte. E esquece de ter um acompanhamento profissional de saúde e de procurar orientação, que muitas vezes acaba se intoxicando e tendo outros problemas. E aí vai para drogas mais pesadas, que a gente sabe, né? E até você é mais especialista nisso do que eu, que a gente vai buscando uma coisa cada vez mais forte, não é isso? Né, tem um caminho, né, das drogas, né? Agora, uma coisa importante aí sobre essa política de enfrentamento ao crack... enfrentamento como se fosse guerra também, né? Assim, uma coisa importante dizer assim, que os adolescentes que a gente acompanha na rede pública, muitos deles já usavam outras drogas antes de usar o crack, né? Por exemplo, a cola de sapateiro. Eles usavam, ficavam na rua, caídos, né? Assim, o crack traz uma certa agitação para essas pessoas, né? Assim, e ao mesmo tempo um incômodo para a sociedade. Então... isso vem também de um certo valor moral do usuário de crack. É óbvio que o crack faz mal, a gente precisa cuidar disso, mas a gente tem que ter muito cuidado nesse momento para não confundir o que são os nossos valores, os nossos ideais, diante dessas pessoas que vivem, assim, antes dessa situação de drogadição, numa situação de miséria. Essas pessoas não estão na escola muito antes do uso de crack. Estão em vulnerabilidade, né? Já nascem assim, já nascem em algum local que é fácil o acesso. Inclusive, aqui teve um relatório mundial sobre drogas, que é muito interessante, que eles destacam que em 2009 foram feitas 260 apreensões de drogas, em 2005 foram 25 casos. Então, olha só que interessante, no Brasil somou 1,5 toneladas de apreensão de drogas no ano de 2011. Quer dizer, o Brasil acaba sendo um porto de passagem de drogas também que chegam a outros países, porque tem esse acesso aos países, né, que a gente sabe que são os produtores, né, onde a coca é liberada, né, tem uma tradição cultural e acabam se aproveitando disso. E é interessante que você tocou, Júlio, num ponto que a gente está falando do crack, né? A culpa é sempre no crack, agora é crack. E também teve uma notícia sobre o Oxy, né? Que foi recente agora. É importante a gente falar, e ele começou a entrar pelo norte do Brasil, né? E hoje já está no estado-nação praticamente todo. E o Oxy, ele é uma variação mais barata do crack, que utiliza a pasta de cocaína igualzinho o crack. Ele é cocaína também, né? Mas só que, na verdade, ele utiliza tipos de solventes que são muito mais baratos e muito mais prejudiciais, né? Então, a pessoa, ela acaba... Aqui está interessante que o BBC Brasil coloca: a toxicidade de Oxy encurta a vida do usuário em 20% em relação ao crack. Os usuários de crack vivem pelo menos de 5 a 6 anos mais e 30% de quem usa Oxy poderão estar mortos depois de 1 ano. Então, achei isso tão... É um terrorismo, né? Tipo, você vai morrer, mas
Não adianta, porque a forma de tratar, acho que é essa, como você me falou, equipe multidisciplinar, uma interação. A sociedade, digamos, a classe média espera que isso aconteça mesmo, assim. Que as pessoas morram rápido. Quando a gente propõe medidas de internação compulsória, por exemplo, isso na verdade é fazer com que essas pessoas desapareçam e não cuida do problema de fato como ele está instalado. Né? Como você coloca, o problema é social, né? É da sociedade. Isso envolve a saúde, a assistência social, a cultura, a educação. A educação é fundamental, porque assim, esses adolescentes que a gente acompanha, eles não estão na escola muito antes do uso de droga. Então, como a saúde pode se conjugar com a educação para cuidar disso de uma forma interessante, não ficar só dando informação, porque a informação é importante, mas ela não é suficiente. A gente precisa fazer da escola um lugar para se viver. Né? Não é simplesmente um lugar onde você vai, senta, talvez você aprenda ou não um conteúdo e vai embora. É um lugar de formação humana, né? Assim. Lógico, formação do caráter, da moral, da construção, né, da pessoa que vai ser o cidadão futuro. A gente tem um quadro de perguntas por e-mail. Vamos para as perguntas por e-mail agora. Temos aqui uma pergunta, Júlio. Essa pergunta é da Simone Souza. Como poderia ser feito a conscientização da família no sentido de orientar os filhos para evitar problemas com drogas? Ela é cabeleireira de São Gonçalo. Então, como eu falei, eu acho que essa coisa da informação é importante, mas isso não é suficiente. Eu acho que, para além do uso de drogas, a família precisa se interessar pela vida do filho, né, do adolescente, precisa querer saber dos problemas que ele vive. Se envolver, né? Se envolver. Assim, a construção de vínculo é muito importante. Você tomar a sua família como referência, não só a família, mas, sei lá, ter adultos que possam ser referências interessantes para essa pessoa, porque a gente já parte do princípio que a gente precisa dar informação sobre a droga, né? E existem muitas outras coisas que acontecem antes disso e que são problemas também, né? Assim, se a gente não conseguir cuidar dessa maneira, assim, desde a infância, desde os primeiros anos de vida, poder ser uma referência para essa criança. Interessante. Né? Assim. A Gisele do Nascimento Barbosa, ela é dona de casa no Rio de Janeiro, ela pergunta: o usuário de drogas e álcool tem ligação com a genética? É uma boa pergunta, assim. As pesquisas que eu vi até hoje, elas mostram sempre avaliações estatísticas sobre isso, né? São estudos epidemiológicos, né? Que mostram uma associação, né, entre pais que, por exemplo, alcoolistas, que os filhos são alcoolistas, mas... Exato, mas assim, não existe nenhuma pesquisa que eu tenha visto séria e no rigor científico que mostre um gene do alcoolismo. É verdade que alguma coisa pode se transmitir, mas não estou falando de uma transmissão genética, eu falo de uma transmissão geracional. Se uma criança é cuidada num ambiente onde há um abuso de uma substância, né? E ela observa aquilo e vê como natural, acaba incorporando. Sim. Então o meio também é um fator determinante, né, Gisele? Tem uma outra pergunta aqui, que até o Júlio já até tocou nesse assunto, aí é da Renata Faria, auxiliar de Serviços Gerais do Rio. A bebida alcoólica pode ser ingerida normalmente sem levar à dependência? Graças a Deus. É mesmo. A nossa cultura, ela é uma cultura onde utiliza o álcool, né, assim, para as reuniões sociais, para o dia a dia. Eu acho que o álcool pode produzir laço entre as pessoas. Eu acho que tem uma coisa que é usar o álcool e outra coisa que é a desregulação do uso de qualquer substância. Isso é um problema. Mas a nossa cultura, o carnaval, as festas são atravessadas pelo uso do álcool. Combater o álcool é combater a cultura brasileira. Não é possível pensar isso, né? Interessante. Essa é a sua opinião. Como faço para conseguir atendimento para um parente usuário de drogas no SUS? A Mônica Mendonça, funcionária pública de Niterói, pergunta. Claro, assim, ela pode recorrer aos CAPS-ADs, né? Os CAPS são os especializados em usuários de álcool e outras drogas. E podem também procurar ambulatórios de saúde mental. Se for um adolescente aqui em Niterói, por exemplo, pode procurar o Conselho Tutelar. A gente é uma equipe que vai até o Conselho saber se esses adolescentes estão chegando lá e como que a gente pode cuidar. Então, no caso, se for em Niterói, a pessoa ela vai buscar, se for criança, o Conselho Tutelar, e se já for adulto, vai ter como referência o CAPS? Na verdade, não. Assim, ela pode procurar o Conselho se for criança ou adolescente, mas pode procurar também o CAPSI, que é o CAPS Infanto-Juvenil, né, assim, que é um lugar que também atende crianças e adolescentes usuários de drogas. Né, assim. Aqui ela não coloca, por isso que eu queria que a gente discutisse um pouco mais, que ela coloca um parente. Né? Então, assim, se for um adulto, né, como é que é feito? Ela pode se dirigir ao CAPS-AD mais próximo. Aqui em Niterói nós temos um CAPS, o CAPS Alameda, que fica no Fonseca, número 129. E ela pode se dirigir lá e pedir o atendimento, que isso vai começar a ser feito. Também, para os pacientes que não têm um parente que possa levá-lo, existe um consultório de rua que fica na cidade, que é uma frente de trabalho do CAPS,
né? E aí, para esses pacientes que não têm família, ou têm família, mas estão em situação de rua, enfim. Então, são os que fazem tipo o recolhimento que a gente viu fazendo no Rio, o trabalho é dessa forma, não? Não, o consultório de rua é uma proposta de um atendimento na direção da saúde mental, que é para levar saúde para a rua. Recolher na rua, isso é uma estratégia disfarçada de saúde, né? Isso é uma estratégia repressora, né? E isso a gente é contra, né? Nós não somos a favor do recolhimento compulsório. Então, esse recolhimento compulsório, digamos assim, a força, né, para poder a população entender, do morador de rua, usuário de cola, ou seja lá o que for, vocês são contra porque tem a política de promover a saúde. Mas como tirar essa pessoa, então, como que é o investimento, né, de capital, assim, não só de dinheiro, mas de capital social do município, digamos assim, nessa área, né? Que a gente até discutiu um pouco antes, né? Que falando mais da sua atuação no município. Tem uma pessoa que é moradora de rua e usa drogas. Como que é feito, então, com ela? Então, como eu falei, usar droga por si só não indica uma internação, não indica a necessidade de um atendimento médico, né? Assim, uma pessoa que precisa de internação, ela vai ser avaliada, mesmo estando na rua, a gente pode avaliar e concluir que ela precisa de uma internação e a gente precisa fazer com que ela participe dessa decisão. A gente não pode impor um caráter policial que ela se interne, né? Assim, a não ser que ela esteja em franca atitude alucinatória, não pode responder por si, a gente precisa fazer alguma intervenção. Mas o trabalho assim, interdisciplinar com a assistente social procuraria a família dessa pessoa, Sim, digamos assim? Isso tudo está incluído no que a gente chama de projeto terapêutico. Então fala um pouquinho. Isso, o projeto terapêutico de uma pessoa, ele inclui vários fatores da vida. Inclusão da família, qual é a proposta de trabalho, pode ser um trabalho com psicólogo, mas pode ser a participação de num grupo de pessoas, onde tem atividades dentro do CAPS. Pode ser, por exemplo, o consultório de rua, acessar essa pessoa na rua e, sei lá, tem pessoas que têm problemas graves com DSTs, né? Estão na rua, se prostituem. Essa pessoa precisa ter acesso a preservativo, a essas coisas. Então, assim, o nosso trabalho vai na direção de promover a saúde. Olha só, tem uma pergunta do Maurício Oliveira, ele é cozinheiro. É verdade que não existe cura para o alcoolismo? Por quê? Então, nesse tempo de trabalho, eu já vi muitas pessoas que passaram sua vida desde a adolescência usando álcool e continuam com 70 anos usando álcool. E é bem possível que elas podem morrer disso, né? Assim, existem outras pessoas que conseguem, através do trabalho, intervalos desse uso de álcool. Então, o álcool ele não é um uso menos prejudicial, né? E aí está a redução de dano, já que a pessoa não quer ou não pode parar de usar, a gente precisa promover formas que ela continue viva, né? E existem pessoas que conseguem a abstinência. É a minoria, tá? O uso de álcool e drogas, eu falo de uma forma geral, é diferente, porque uma é legal e outra é ilegal, mas isso que se chama de dependente químico, né, e a abstinência, isso é uma parcela pequena. A maioria continua usando, mas isso não significa que não tem cura, tem tratamento, a gente pode fazer várias estratégias, pode chegar à abstinência, eu adoraria que todos chegassem à abstinência, mas para muitos não é possível. O Daniel Ronaldo pergunta, por que hoje o consumo de drogas é tão grande? Seriam os problemas pessoais que levam as pessoas a isso ou existem outros fatores? Né? E você como psicólogo tem uma resposta boa, ele é estudante de São Gonçalo. Então, eu não sei se eu posso falar. Existe um consumo de drogas aí que eu falei, mas esse consumo de drogas inclui também as drogas prescritas pela psiquiatria e por outras especialidades médicas, né, o Rivotril, né, assim. Isso na verdade é uma praga, né, assim. As pessoas tomam Rivotril como se estivesse tomando água para dormir. Isso causa uma série de comprometimentos. Então, eu prefiro falar que tem um aumento do consumo de drogas, mas se a gente incluir essas também, né, é óbvio que essas drogas psiquiátricas elas são importantes e fundamentais para o tratamento. Mas teria essa relação, como o Daniel coloca, de pessoas com problemas pessoais, assim, depressivos, de pessoas que se sentem sozinhas e acabam procurando álcool, né, e depois outras drogas, tem essa relação? Olha só, a droga, legal ou ilegal, e mesmo essas drogas, o café, o cigarro, elas são recursos da cultura, como eu falei, né? E a gente, diante do mal-estar na vida, a gente recorre à droga, né? Seja fumar um cigarro, seja tomar uma cerveja com os amigos, elas são necessárias, assim. Pensar um mundo sem droga é um lugar complicado, né? Assim, porque todas as
culturas utilizaram a droga de alguma maneira diante dos mal-estares. O que a gente precisa fazer é conseguir regular esse uso, né, de uma forma que não seja tão devastador. Júlio, aproveitando esse seu grande conhecimento aí na causa, em sua opinião, qual seria um grande desafio para se combater o uso de drogas no nosso país hoje? Então, eu acho que o grande desafio é mudar essa ideia de combate à droga e o cuidado aos usuários de droga. Enquanto a sociedade continuar pensando que precisa combater, guerrear, que aí na verdade é guerrear contra as pessoas que usam droga, e aí o recolhimento compulsório entra aí, a gente perdeu o trabalho, né? O trabalho começa quando a gente oferece cuidado e não combate, né? Aí, então, no caso, seria ter um trabalho social muito mais de conscientização e aprender a conviver com essas pessoas do que bani-las, né? Como se não existissem na sociedade. Não é possível pensar um mundo sem droga. A gente precisa parar de achar que é possível um mundo sem drogas. Não existe essa possibilidade. A droga existe, sempre existiu. Ela é um recurso da cultura. Agora a gente precisa conseguir criar dispositivos reguladores disso, né? Seja a comunidade, a própria Secretaria de Cultura, oferecendo cultura, a educação, a saúde. E aí sim a gente pode ter um trabalho interessante de regulação disso, né? Muito interessante. Então, a gente agradece a presença do Júlio aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Psicólogo, atua na Secretaria de Saúde de Niterói e está fazendo mestrado em pesquisa clínica na UERJ. A gente agradece a audiência de vocês e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.